Olá pessoal, aqui é o Renan Sassi. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos nossos clientes, com o Marcelo Rodrigues. Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer falar contigo hoje. Igualmente. Marcelo, conta um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a Banmix, o que vocês fabricam e para quem vocês vendem os produtos. Bom, Ana, é prazer em falar com você também. A Pamix, ela é uma empresa de indústria de produtos de panificação e confeitaria. A gente está aqui no estado de Minas Gerais, em Contagem, precisamente. Tudo começou com a distribuidora de produtos de panificação que era só revenda. Eu comprava para revender. No meio desse percurso, eu vi a possibilidade de estar começando a produzir um item, né, que foi a pré-mistura de pão de queijo. Quando eu comecei a produzir, fui atrás para me entender, né, estudar aquilo, como que eu poderia começar, e aí eu comecei, de fato, e eu fui tomando gosto com a produção, né, especificamente desse produto, e aí a coisa foi tomando outro rumo. Fiquei com aquela expectativa de melhorar mais essa questão do mix com essa marca própria, de quando a gente começou com esse produto. E assim foi, e assim aconteceu. Eu fui mudando um pouco o foco nosso em relação à distribuição dos produtos que a gente fazia no segmento de produtos de panificação, que na verdade eu não mudei, eu continuei. Só que eu entrei com essa parte da produção junto com essa distribuição dos produtos dos quais eu já distribuía. E aí isso foi tomando um rumo, foi tomando uma proporção, e eu, lógico que de uma certa forma foi me agradando mais, e aí eu fui mudando para esse caminho de fato chegar a um ponto de ficar só com a produção com a marca própria nossa. E aí fui desvinculando, acabando um pouco com aquilo que era de terceiros e ficando só com de fato a indústria, né? E isso deve ter o que nesse segmento eu devo ter entre a indústria e a distribuição, antes da gente mexer com essa marca própria, da gente, né, começar a produzir, deve ter uns 20 anos, uns 21 anos mais ou menos. Ah, é? Uhum. Então, você começou a Banmix como distribuidor, e aí você começou a fazer um produto e gradativamente foi expandindo a produção desse produto, e ao longo do tempo você foi dando um enfoque maior nos produtos de marca própria, no caso da Banmix. Você foi focando cada vez mais nos produtos em que você fabrica. Os seus clientes, quem são hoje? Aí nesse período a gente tinha mais como cliente as próprias padarias regionais, no sentido que eu falo assim, da grande BH e a região metropolitana. E depois que entrou, isso quando era distribuição só de terceiros. E quando a gente começou a produzir, começou a aparecer um outro canal de venda para a gente, que por ser nós mesmos produzindo, tendo essa marca própria, a gente com essa possibilidade de atender outros distribuidores e atacados. Ah, entendi. Então você estava vendendo para a padaria, que era o cliente final dessa cadeia, e depois começou a vender para distribuidores e atacados para que eles vendessem. Claro, conforme a empresa foi crescendo e foi aumentando o volume de produção, você precisava dar vazão para esse volume de produção. Isso. E por isso começou a atender revendedores, por exemplo. Isso, perfeitamente. E até porque é um volume mais expressivo de venda. Então, assim, é um negócio que chamou a atenção nossa, porque é um valor mais expressivo de venda, diferente daquela venda mais pulverizada que a gente... Então, às vezes um pedido que começava no período, né, que a gente então desconhecia, mas que surpreendeu a gente, que em relação àquela venda que a gente tinha pulverizada, até por ser mais trabalhoso e envolver mais pessoas, essa venda do atacado e a gente só com a parte da produção, a gente conseguia num único cliente, às vezes atender ele com 10, 15, 20 toneladas de pedidos de uma vez, vamos falar assim. E um cliente só, né? E um cliente só. Bacana. E me diz uma coisa, Marcelo, você entrou na consultoria na Real Custo justamente para melhorar o seu processo de precificação na indústria, na Banmix. Como é que estava o processo de precificação antes? Então, e esse ponto aí, a gente sempre ficou meio que num gargalo com ele, no sentido de que a gente nunca teve isso assim bem preciso. Eu, principalmente, né, tinha conhecimento disso, mas aí naquela necessidade do trabalho, do dia a dia, da correria, e em ter que desenvolver
o negócio, né, a operação como toda para fazer acontecer, com o serviço, isso é um negócio que sempre ele não andou junto com a evolução que a gente de fato começou a ter em relação às vendas. E então a gente sempre teve essa parte assim, não sei se a palavra seria precária ou não muito certo com isso. E então eu meio que tinha uma ideia de uma precificação, né, o valor que a gente tinha que colocar que atenderia aqueles custos todos. E achando que aquilo estava resolvendo, que aquilo da forma que eu imaginei, que aquilo poderia ser daquela forma, hoje, né, especificamente, eu vejo que não tinha nada a ver, né? Tanto que a gente chegou, eu principalmente, a gente acabou conhecendo vocês, a Real Custo, em função dessa situação que ela vinha perdurando no longo de um tempo e até eu de fato começar a entender de que tinha algo errado em função daquilo que a gente vinha produzindo, aquilo que a gente estava vendendo, em relação a uma empresa que vende, tem um faturamento que não é tão pequeno assim, e às vezes no longo de um período a gente não ter às vezes esse conforto em relação àquela produção que a gente tinha, aquela venda que a gente tinha. Então eu já vinha me preocupando que alguma coisa não estava certa. Entendi. E, Marcelo, uma questão, nesse processo de precificação que você tinha antes da Real Custo, na sua visão, qual que era o maior desafio que você enfrentava em relação ao processo anterior que você tinha? Então, você fala no caso em relação à precificação mesmo? Exato. Por exemplo, não estava tão claro, ou tomava mais tempo, ou era pouco preciso, ou não gerava informações de fato para que você conseguisse tomar decisões levando em consideração esses números. Desse processo e da ferramenta que você tinha antes, por que ele não estava funcionando de maneira adequada para a sua empresa? Boa pergunta, porque é o que você falou, não estava tão claro, demorado, né, porque às vezes eu precisava de passar no preço, de fazer um custo, às vezes para fora do estado, como eu não tinha uma planilha que ela fosse eficiente, apesar da gente ter um sistema que a gente trabalha com ele, mas é um sistema que ele se eu fizer um comparativo hoje com o real custo, a linguagem não se compara, de tão simples que é o real custo hoje, para me informar esse preço em vista do sistema que a gente trabalhava, né, que a gente tinha, que a gente ficou esse tempo todo com essa situação e sem muito recurso e acabava ficando ali meio que uma conta mais simples para fazer, para tentar resolver naquele momento ali. Entendeu? E isso também demandava tempo. E assim, e além disso tudo, e não tinha aquela segurança. Sim. Às vezes, quando tinha que fazer uma venda para um outro estado, que aí a tributação muda, né? Aí a logística também já é diferente. Então, eu sempre, hoje, principalmente, né? Lá atrás até que não, mas hoje, principalmente, eu vejo o tanto que isso ficou errado num período, num longo do tempo, que eu já tinha que ter corrigido isso há mais tempo. Marcelo, uma outra questão. Então, você encontrou a Real Custo, decidiu dar o próximo passo e iniciar esse projeto. Como é que foi esse projeto de consultoria, de implementação dessa profissionalização do processo de precificação? Como é que foi para você e para a PanMix o processo da Real Custo? Então, por essa necessidade, cada dia mais ficando mais preocupado em ter que resolver e vendo essa necessidade, um belo dia eu falei, não, tem que procurar, tem que achar alguma coisa aqui para me ajudar. E graças a Deus, na internet ali mexendo, eu cheguei até vocês e já do início, pelo que eu ouvi, me agradou bastante, e tanto que no dia seguinte eu já procurei e já para ver, né, as possibilidades, como era, tentar entender, e assim foi a recepção muito agradável por parte de, né, você, o Lucas e todos aí, e a gente acabou fazendo essa parceria, e o processo foi assim, para mim, pelo menos foi bem tranquilo. Eu, pra falar a verdade, eu achei até que não ia ser tão tranquilo igual foi, pode ser mais sincero, em relação ao sistema que a gente trabalha e imaginando essa complexidade que é hoje para ter que se formar um preço, né, para se formar um custo de um produto, porque não é a matéria-prima que você pagou 10 e você colocar um percentual ali, grosso modo, que vai ser aquilo. Então tem muitas particularidades que envolve isso e que eu imaginei que de repente não fosse uma coisa tão
tão simples. Mas eu acabei me enganando, que é muito pelo contrário. Foi bem tranquilo, mas assim, né, que eu próprio não esperava. E de ser tão tranquilo da forma que foi. Entender isso tudo aí, entender a ferramenta, que é um layout assim, bem tranquilo, muito simples, comparando até com o sistema que a gente já vinha trabalhando e tem até hoje. E que, de fato, assim, nunca me deu essa segurança e essa comodidade que eu tenho hoje com a Real Custo. Que legal. Que bacana, que bacana. Marcelo, uma outra questão. Na sua visão, você entrou na consultoria faz mais ou menos uns 3 meses. Sim. Nesse período, a Real Custo ajudou a Pamix a ganhar mais dinheiro, seja do ponto de vista de vender mais por conta de uma precisão maior nos custos, ou seja do ponto de vista por identificar produtos que não estejam gerando tanto resultado assim e poder fazer uma correção? Na sua visão, a Real Custo ajudou a Pamix a ganhar mais dinheiro? Apesar de, assim, é igual você falou, tem uns 3 meses. E justamente agora, nesse momento, vamos falar assim, que tem uns 3 meses e uns 10 dias, vamos falar assim. Pode-se dizer que de uns 15, 20 dias para cá, é que eu, com mais domínio, né, com a ferramenta, sem depender muito, né, do suporte aí de vocês, e já entendido com tudo, eu deparei com muitas situações que eu nem imaginava, no sentido de, tem produtos que eu achava que a gente tinha uma lucratividade boa com esse produto, e é um produto que ele tem uma venda boa, e a gente achava que era um produto que dava uma rentabilidade boa pra gente, mas assim, me pegou de surpresa. Eu estou falando de um, mas não tem outros. Porque quando eu fui ver, de fato, tudo ali parametrizado ali em relação àquilo tudo que a gente compra, pegar aquela tributação toda, né, aplicar aqui numa entrada e numa saída, o regime que a gente está, a tributação que cabe a gente, no estado da gente, para ter que efetuar essa venda, me pegou de surpresa porque o produto não estava se pagando, muito pelo contrário, ele estava dando prejuízo. E eu fiquei surpreso com isso e me chamou muita atenção, porque eu não podia imaginar que aquilo tivesse daquela forma. E então, assim, apesar de estar recente, vamos falar assim, nesse período agora que de fato eu já conheço a ferramenta, já estou mexendo com ela e me deparando com esse tipo de situação, eu estou vendo que isso já tem um impacto bastante positivo. Porque logo quando eu percebi isso, agora esses dias atrás, eu já reformulei meus preços todos, já alterei, fiz a mudança nos preços, né, na tabela nossa, dentro daquilo que já era para estar acontecendo, e aí explica o porquê das vezes a gente trabalhar e ter uma venda, né, boa, e por que a gente, de uma certa forma, não tem essa comodidade toda, esse conforto todo, vamos ser bem claros em relação a essa parte financeira. Então ficou muito claro para mim o erro que estava acontecendo e que eu até então não tinha. Eu sabia que eu estava errado na forma de fazer, mas da forma que eu achava que eu estava fazendo, aquilo já estava me resguardando de qualquer possível erro, no sentido de colocar ali naquela precificação ali do produto. Mas foi bem aquém do que eu imaginava. Agora eu vejo que, de fato, da forma que eu comecei a enxergar e que já está, eu já sei que as coisas vão começar a mudar daqui para frente. Claro, claro. A realidade agora é outra, entendeu? Boa, boa. Marcelo, uma última questão. Nesse momento, com esse processo todo implementado e com a precificação profissionalizada na sua empresa, quais são as suas perspectivas para a Pamix para os próximos anos? Então, eu acho que daqui para frente vai ser muito diferente do que foi atrás, com esse trabalho, né, vamos falar assim, novo, em relação a essa parte que é fundamental, né, de qualquer empresa. Eu acho que são duas coisas, né, que o que move qualquer empresa, o motor de qualquer empresa é a venda. E em segundo, é essa parte que é delicada em relação a essa precificação, que isso tem que estar bem ajustado, porque não adianta só vender bastante, né? Porque todo mundo quer vender muito. Mas se você está num método, né, ali para precificar que aquilo não tá legal, que aquilo está errado, é até pior às vezes você vender muito, porque seu prejuízo vai ser muito maior. Então eu acredito que daqui para frente o benefício vai ser muito grande em função disso, porque
por mais que às vezes a gente perca um pouco da venda, mas o que adianta vender muito, mas tá tudo computado ali de que você vai pagar todos os seus custos, seus impostos e vai sobrar alguma coisa. Então, daqui para frente, eu acredito que com toda certeza vai ser muito diferente, porque aquilo ali vai estar exato com aquilo que a gente sabe que é os custos, os impostos que a gente precisa de pagar e pelo o trabalho nosso, a remuneração, aquilo que de fato teria que ficar pelo ganho e pela compensação do nosso esforço, né? Então, eu vejo isso com bons olhos e com muita segurança, porque daqui para frente eu sei que vai ser muito diferente. E um outro detalhe que eu achei muito interessante, estou achando muito interessante, em relação à ferramenta, o sistema, a possibilidade que ele dá para a gente em termos daquilo que a gente pode mexer ali dentro, para a gente também não perder a venda. Por mais que às vezes você faça um preço, mas um preço que de repente não é o melhor preço, mas por mais que às vezes até você vá perder ou vai fazer um preço para empatar, mas aquele é consciente, para te mostrar até onde você pode ir, por mais que às vezes fique até negativo, mas ele também me mostra que no momento que a venda vai evoluindo, a receita vai evoluindo, à medida que a receita vai aumentando, lá à medida que a gente vai aumentando o valor, ele vai mostrando certinho para a gente o quanto que a despesa nossa está diminuindo, quanto a gente pode melhorar na precificação nossa para ter um preço mais competitivo. Eu achei isso muito interessante, muito bacana. E o norte que ele vai traçando para a gente, mostrando a gente nesse trabalho. Então, por isso que eu acho que daqui para frente vai ser muito tranquilo em relação a esse trabalho e da forma que a gente pode conduzir isso em relação a determinadas vendas, né, com um distribuidor, ou que seja no meio do estado, ou que seja de fora. Ele permite a gente fazer isso ali de uma forma muito, muito tranquila e muito segura. Que legal. Marcelo, qual foi, na sua visão, o principal benefício que a Real Custo gerou para o Marcelo? Então, o benefício é saber que daqui para frente eu tô com essa venda mais consciente, com essa venda precisa, que eu vou ter tranquilidade, eu não vou preocupar com isso mais. Se, de fato, o preço que eu estou praticando, se aquele preço de fato teria que ser. Então, esse benefício me deu muita tranquilidade daqui para frente. A partir quando eu comecei a já mexer para tomar a decisão em relação aos preços que a gente deveria praticar, ter que fazer aquela mudança na tabela, daquele momento para frente eu já comecei a ter o benefício e a tranquilidade, porque ali eu estou com certeza do que está acontecendo. Né? Então, você tem segurança desses parâmetros. Muito diferente, entendeu? Então, assim, hoje, do jeito que tá, não tem como ter. Então, vai ser só alegria, né? E os benefícios vão ser vários. E por essa segurança de trabalhar com preço justo, como também teve produto que o preço que a gente vinha praticando, porque isso também aconteceu, né? Porque tem produto que a gente estava praticando um preço que ele estava muito elevado e a gente poderia estar vendendo mais e não estava porque o preço estava elevado e eu também não tinha consciência daquilo. Porque da mesma forma que eu não tinha consciência daquilo que estava dando prejuízo, eu também não tinha consciência daquilo que estava muito mais caro. A parte de cima e a parte de baixo tinha itens muito altos, você estava pouco competitivo, tinha itens que você estava muito barato, e aí adivinha, aquele que está muito alto você está vendendo pouco, está deixando de ganhar, e o outro você está vendendo muito. Porque comparado com os concorrentes, talvez o seu preço estava muito barato, você estava vendendo muito desse item e não estava contribuindo na proporção correta para gerar resultado para a empresa. Não, isso aí também me peguei com isso justamente, porque é um produto que eu poderia estar vendendo mais, que é um produto bom de venda, mas eu não estava vendendo porque o preço dele estava fora. E você estava com receio de diminuir um pouquinho ele, analisando que não daria margem. Depois, fazendo todos os cálculos corretos, você teve noção. Tanto para aquele que estava dando prejuízo e para aquele que estava maior, eu também, como que eu ia recuar, como que eu ia diminuir, porque eu tinha uma ideia com aquilo, eu falei, não, se eu diminuir, eu vou estar perdendo. E de fato, eu estava, por mais que ele estivesse mais caro, eu estava perdendo, porque eu estava vendendo menos. É isso. Eu também estava perdendo o mercado, estava vendendo menos, perdendo o mercado também. É isso. Então, isso tudo agrupou ali para ter esses benefícios todos. Isso é comum, Marcelo, acontece, é uma dúvida que muitos empresários têm. Nossa, mas eu tenho alguns itens que estão com margem baixa, eu não posso simplesmente aumentar, mas
às vezes, não é só perder esse volume de vendas. Sim, daqui a pouco vai perder esse volume de vendas, mas pode ganhar em outro que está muito elevado. Então, conhecendo as margens de maneira correta, tendo uma estrutura de precificação profissionalizado, você consegue identificar esses itens e consegue tomar decisões racionais em cada um deles, que foi exatamente essa história que você acabou de contar, sobre essa parte de cima e a parte de baixo. Legal, Marcelo, quero te agradecer, muito obrigado por ter separado um tempo para ter gravado essa entrevista, muito obrigado mesmo. Pessoal, se você quiser saber mais sobre a Real Custo, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e envie uma mensagem para a gente, inscreva-se lá no nosso site. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado a você por ter assistido. Um grande abraço e até a próxima.